Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, onde hoje nós vamos explorar as vantagens de nós trabalharmos em espaços vetoriais de dimensão finita. O primeiro resultado que nós vamos ver, que é bastante vantajoso trabalhar em espaços vetoriais de dimensão finita, é que se a gente tiver um espaço com dimensão n, por exemplo, e eu tiver um subconjunto com n elementos, com exatamente a dimensão do espaço como a cardinalidade, e essa cardinalidade finita, a quantidade de elementos de B, a gente vai ver que para esse subconjunto ser uma base, ele só precisa satisfazer uma das condições. Se você tem, por exemplo, um espaço de dimensão 3 e um conjunto com 3 elementos, se ele for ali, ele também vai ser uma base. Ou se ele for um gerador, ele também vai ter que ser uma base. Tá? Então, se você tem um subconjunto finito, onde essa quantidade de elementos é exatamente a dimensão do espaço, para ele ser uma base, basta ele satisfazer uma das duas condições. Então, a gente pode expressar isso de maneira formal por meio dessa proposição. Quer dizer que, então, são equivalentes essas afirmações para um certo B subconjunto de V que tem exatamente a dimensão do espaço como cardinalidade. Só que aqui é importantíssimo que essa dimensão, que essa cardinalidade seja finita. Então, daqui a pouco a gente vai dar um exemplo onde isso daqui não é satisfeito no caso de dimensão infinita. Então, vamos demonstrar esse resultado? Bom, para o item A, que o item A implica B por definição, né? Então não tem o que fazer. Que A implica B é imediato, porque toda base é linearmente dependente. Isso aí não precisava nem estar em dimensão finita para valer, mas isso é um resultado meio inútil fora dessa sequência de equivalências, né? Então vamos mostrar que B implica C. Antes disso, deixa eu dar um nome para a dimensão, né? Eu acho que é razoável. Vou chamar ela de N, aqui fora das implicações. Dimensão de V sobre K, e escreva, já que B tem N elementos, eu vou escrever o B assim, ó, B como sendo V1 até Vn. Nem sei se vai precisar dessa descrição de B, mas vamos deixar assim. Então que A implica B é imediato. Vamos mostrar que B implica C. Ou seja, se B é linearmente independente e tem exatamente a quantidade de elementos dada pela dimensão, então ele vai ser um gerador também. Nesse estágio aqui, a gente só tem que mostrar que isso daqui acontece, né? Eu já vou abrir logo uma afirmação aqui. A gente tem que provar aqui, então, que V é o espaço gerado por B. Porque se a gente mostrar isso, isso é mostrar que B é um gerador de V, certo? Então, a gente faz por absurdo. Vamos supor por absurdo que o V não é gerado por B. Então, isso significa que vai existe um Vn mais 1, pertencente ao V, tal que, se essa diferença que está ocorrendo, pessoal, essa inclusão aqui a gente já tem, certo? Independente de qualquer coisa. Quando eu estou dizendo que isso aqui é diferente, então é porque essa inclusão aqui é estrita. Então existe um Vn mais 1 em V que não está no espaço gerado por B, certo? Então tal que o V não pertence ao L de B, ao subespaço gerado por B, certo? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, aqui é Vn mais 1, né? Vn mais 1. Nem precisava, tá, desses índices aqui, mas talvez mais pra frente use. E aí o que acontece? Como o B ele é linearmente independente, eu estou supondo que esse B é Li, a gente já sabe que quando o B, eu tenho um conjunto linearmente independente e pego um elemento fora do espaço gerado por ele, então isso daqui acontece também. Então, o fato do B ser linearmente independente e o Vn mais 1 está fora do L de B, então esse conjunto aqui é Li também. Esse conjunto aqui é K linearmente independente, certo? Só que nós já provamos na última aula que a dimensão de um espaço ele limita a quantidade de vetores linearmente independentes que eu tenho nesse espaço. Então, por uma proposição que nós provamos na última aula, já que esse conjunto aqui é Li, isso implica que a cardinalidade desse conjunto é menor do que ou igual à dimensão do espaço, certo? Só que olha só, aqui a gente vai chegar numa contradição. Eu estou colocando VK direto, nesse K aqui é antes do V. Isso. Só que aqui, esse conjunto aqui tem N mais 1 elemento, certo? Porque olha só, o B tem N elementos e o Vn mais 1, como não está no subespaço gerado por B, quanto mais em B. Então esse cara não pode estar em B. Então essa união aqui é disjunta. Então se esse tem N elementos e aqui tem um elemento, aqui eu tenho N mais 1 elementos.
Do outro lado, por hipótese, a dimensão de V é exatamente n, certo? Então olha aqui o problema que a gente vai chegar, ó, que o natural 1 é menor ou igual ao inteiro nulo. Isso aqui é um absurdo. Tá? Então esse absurdo veio de supor que o V é diferente do espaço gerado por B. Tá? Então a conclusão é que B é um gerador, certo? Logo, uma vez que o V é o espaço gerado por B, então B é um K gerador de V. O que encerra então a implicação de B para C, né? Aí agora a gente pode, para fechar o resultado, mostrar que C implica A. Então para mostrar que o C implica A gente tem agora por hipótese que o B é um gerador de V. E se eu quero mostrar que B é uma base, falta eu mostrar que ele é linearmente independente, certo? Então que basta eu mostrar que ele é LI, portanto ele vai ser uma base. Então vamos mostrar que o B é K linearmente independente. Então a gente pode proceder por absurdo novamente. Vamos supor por absurdo que o B não seja. Então suponha por absurdo que o B seja LD, né? Essa é a negação dele ser LI. Então suponha por absurdo que ele seja LD. Então isso vai implicar que existe, nós já vimos, se ele é LD, é porque então existe um vetor V pertencente ao B, tal que o V pertence ao espaço gerado por B menos V. Certo? Então o V pertence ao espaço gerado por B menos V. Ou seja, ele é uma combinação linear dos demais elementos. Aí a gente pode reordenar o conjunto B de modo que esse cara seja o último, né? A ordenação tanto faz. Então a gente pode escrever o B assim, ó, escreva B como o 1 até o N, onde o UN é igual a V. Tá? É só uma reordenação para eu deixar no final aqui. Então o que vai acontecer? É claro que isso daqui vai acontecer então. Ó. Observe o seguinte. Olha só o que vai dar. O V, por hipótese, é o subespaço gerado por B, certo? Essa é a hipótese. Só que isso daqui, o B, é o conjunto U1 até o N. O 1 até o N. Só que o N, pessoal, ele é uma combinação linear dos demais, certo? Como eu estou supondo que o B é LD, então esse UN é uma combinação linear do U1 até o N menos 1. Certo? Então, esse espaço aqui ó, é a mesma coisa que esse aqui. Ó. Exatamente a mesma coisa. Porque isso daqui acontece, ó. Se você quiser explicitar, é claro que essa inclusão aqui é imediata, porque o 1 até o N menos 1 é um subconjunto do 1 até o N. E aqui, ó, o 1 até o N menos 1 pertencem a essa coisinha aqui, e o N também. Certo? Então, esse conjunto, o 1 até o N, agora está contido aqui, e, portanto, o subespaço gerado por isso vai estar contido aqui. Então, a gente tem essa inclusão, tem outra inclusão, portanto, a gente tem a igualdade. Só que, olha só, isso aqui está dizendo que eu tenho, então, um conjunto gerador de V com N menos 1 elementos, certo? Então, isso aqui está dizendo que o 1 até o N menos 1 é um K gerador de V. Só que a gente já sabe que quando eu tenho um subconjunto gerador de um espaço vetorial, ele tem no mínimo a dimensão do espaço em termos de quantidade de elementos. Então, isso aqui precisa acontecer. Ó. Como isso daqui tem n menos 1 elementos, isso tem que ser no mínimo a dimensão do espaço. Só que a dimensão do espaço é n. E aí a gente chega numa outra contradição que o menos 1 é maior ou igual a zero. Tá? Então, isso também é um absurdo. E esse absurdo veio da gente supor que o B é linearmente dependente. Tá? Então a conclusão aqui é que o B é LI e, portanto, como por hipótese ele é um gerador, então B é uma base de V. Isso encerra a demonstração, certo? Porque agora fechamos esse ciclo de equivalências. E conforme eu falei com vocês, eu vou dar um contra-exemplo para vocês aqui em dimensão infinita. Tá? Isso não é verdade em dimensão infinita. Olha só o que acontece. Eu vou considerar esse espaço vetorial aqui, ó. O espaço vetorial dado pelas sequências de números reais com uma quantidade no máximo finita de termos diferentes de zero. Certo? Então é a soma direta de R com ele mesmo na cardinalidade do conjunto dos naturais, no Aleph zero. Então,
eu posso considerar esse conjunto aqui, ó. Então esse cara tem a base canônica, certo? A gente já sabe aqui que o EJ com J pertencente aos naturais. Isso aqui é uma R base. É uma R base desse espaço. E a gente já sabe que a dimensão desse espaço, então assim, a gente já sabe disso, é a base canônica, né? A gente também sabe que a dimensão de um espaço desse tipo, de uma soma direta, é precisamente a cardinalidade do conjunto que eu estou usando para olhar para os índices, né? Então aqui é na cardinalidade dos naturais. Então assim, estamos num espaço de dimensão infinita mesmo. O infinito é numerável, mas a dimensão é infinita. Aí o que acontece, ó? Se a gente olhar para esse subconjunto, então, se a gente olhar para esse conjunto B formado por EJ, aonde o J é natural, só que eu vou pegar a partir do 2. Eu vou ignorar o E1. Esse conjunto aqui, ó, ele é um subconjunto dessa base, certo? Portanto, ele é linearmente independente. Aqui é R, né? O corpo é o corpo dos reais. Isso aqui é R linearmente independente. Só que isso aqui não é uma base, pessoal. Mas observe o seguinte, ó. Mas o E1 não pertence ao subespaço gerado por B. Porque o E1 é precisamente essa sequência aqui, né? O E1 começa com 1 e agora é 0 o resto da vida. Você nunca vai conseguir gerar essa sequência a partir dos EJ com J maior ou igual a 2. Porque esse B aqui, ó, ele só vai gerar elementos em que na primeira coordenada é 0. Porque a primeira coordenada de todos os caras da base é 0. Quando você fizer uma combinação linear finita desses caras, a primeira coordenada sempre vai continuar sendo igual a 0. Então o E1 não pode ser gerado por esses caras. Só que olha só o que acontece. Então assim, o L de B, o B não é uma base. Isso aqui, por exemplo, implica que B não é uma R base desse espaço vetorial. Mas, ou ainda que, qual é a cardinalidade desse conjunto? A cardinalidade do conjunto B é a mesma da cardinalidade dos naturais. Quando você pega o conjunto dos naturais e tira o número 1, em termos de cardinalidade continua a mesma coisa. Se você pega um conjunto infinito e tira um elemento, continua com a mesma cardinalidade. Então, essa cardinalidade de B é também a cardinalidade dos naturais, que é precisamente a dimensão desse espaço. Então, assim, nesse caso, o B é um subconjunto linearmente dependente desse espaço vetorial. A cardinalidade de B é a dimensão desse espaço vetorial, mas ele não é uma base. Não implicou que ele é uma base. Então, realmente, para aquela sequência de equivalências valer, a gente precisa de estarmos em dimensão finita. E sobre geradores, a gente pode considerar esse conjunto aqui agora. D, formado por todos os EJ, com J natural. E eu vou unir com o elemento 2E1. 2E1 é um múltiplo do E1 que está aqui. Certo? Então esse cara aqui, vamos lá. Ó. Ele é um gerador. Isso aqui é um R gerador. Desse espaço vetorial. Por que ele é um gerador? Porque ele contém um gerador. Tá? Isso é tranquilo. Qualquer elemento disso daqui é uma combinação linear finita desses caras. Em particular, uma combinação linear finita dos elementos de D. Certo? Só que, assim, bom, esse conjunto ele é gerador. A cardinalidade dele é qual? Bom, eu peguei um cara que está indexado pelos naturais e acrescentei um elemento. Continua com a mesma cardinalidade dos naturais. Então, isso daqui tem digamos, a quantidade de elementos correta, se você quisesse usar o resultado anterior para a dimensão infinita, mas isso aqui não é linearmente dependente. Porém, D não é LI. Olha só, a gente colocou aqui, ó, tem o 2E1 é uma combinação linear do E1, então isso daqui não é LI. Então o fato dele não ser LI vai implicar que ele não é uma base, apesar de ser um conjunto gerador e ter a cardinalidade dada pela dimensão. Tudo bem? Então também, se você tem um conjunto gerador com a cardinalidade igual à dimensão, você não pode concluir com isso que isso vai ser uma base se a dimensão for infinita. A gente só pode usar esse resultado se a dimensão for finita mesmo. Então são exemplos aqui que atestam que nem adianta a gente tentar generalizar o teorema anterior para a dimensão arbitrária, que a gente não vai conseguir, porque a gente tem esse exemplo
que tornaria a coisa inconsistente. E aí nessa proposição, aqui essa primeira implicação nem precisava do espaço ser de dimensão finita. Tá? Se você tem um subespaço vetorial de V, a dimensão dele vai ser menor ou igual à dimensão de V mesmo, porque você consegue uma inclusão aqui. Para essa parte não precisa da dimensão ser finita, tá? Na demonstração que eu vou deixar claro para vocês por que não precisa. Eu poderia ter tirado essa hipótese aqui e aí ter acrescentado a hipótese para ter equivalência. Nessa equivalência aí sim, é uma equivalência que é muito útil, porque a gente vai dizer o seguinte, olha, essa implicação aqui é besta, né? Isso aqui não precisa nem, eu coloquei só para ficar completinho, mas não é isso que a gente vai usar. O que essa equivalência está dizendo, o mais importante dela aqui é a volta. Se você tem um subespaço vetorial de V, sendo de dimensão finita, se esse subespaço tem a mesma dimensão que o espaço maior, digamos assim, então eles precisam ser iguais. E isso também só vale para o caso da dimensão finita. A gente pode aproveitar o exemplo anterior para dar um contra-exemplo disso em dimensão infinita. Tá, então vamos provar primeiro que a dimensão do W é menor ou igual à dimensão do V. Isso não precisa de assumir que a dimensão de V é finita, porque olha só, aqui a gente pode pegar uma base de W, né? Então seja, chamar de S, seja S uma K-base de W. Certo? Aí o que vai acontecer? Se S é uma K-base de W, em particular, S é um conjunto linearmente independente, certo? Em particular, S é Li. Aí o que vai acontecer? Se eu tenho um subconjunto Li dentro de um espaço vetorial, nós já vimos que existe uma base de V que contém S, certo? Daí existe uma K-base, que eu vou chamar de B, tal que o S está contido em B. Tudo bem? Aí sai direto. Logo, se o S está contido em B, independente se esses conjuntos são finitos ou não, a cardinalidade de S é no máximo a cardinalidade de B, né? A função inclusão te dá uma função injetiva que te permite concluir isso. Só que a cardinalidade de S é uma base de W. Então, isso mede a dimensão de W. E como B é uma base de V, isso aqui, a cardinalidade de B mede a dimensão de V. Tá? Então, essa primeira parte nem precisa de assumir que o espaço V tem dimensão finita. Aí agora daqui para frente a gente vai usar. Aí, bom, para discutir a equivalência, essa implicação aqui é ridícula, né? Muito fácil. E também não precisa da dimensão ser finita. Se W é igual a V, a dimensão de W vai ser igual à dimensão de V. Isso aí não tem a menor polêmica. Para a volta, sim, a gente precisa da finitude da dimensão. Então, como é que a gente prova essa volta? A gente quer mostrar que o W é igual a V, certo? Então, eu vou aproveitar essa anotação que nós fizemos aqui, porque olha só, como S é K linearmente independente, S aqui é a base de W, tá? Eu estou aproveitando o texto que eu escrevi aqui em cima. Então, como S é uma K base de W, ele é linearmente independente, né? Então, eu sei que o S é K linearmente independente e a cardinalidade de S é o quê? Isso é a dimensão de W sobre K, certo? Só que por hipótese, isso é a dimensão, deixa eu colocar aqui para não cortar, isso aqui é a dimensão de V sobre K. Certo? Agora olha só, a gente pode usar a proposição anterior. Eu tenho um subconjunto Li de V, cuja quantidade de elementos é exatamente a dimensão de V sobre K. E essa dimensão é finita. Tá? Esse símbolo aqui menor que infinito é uma maneira rápida de dizer que isso aqui é finito. Então, pela proposição anterior, S vai ter que ser uma base. Pela proposição anterior, isso aqui vai ter que ser um gerador também, né? Vai ter que ser uma base. Segue que S é uma K-base de V também. Agora, se S é uma K-base de V, o que acontece? V é o subespaço gerado por S. Só que S foi tomado como uma base de W. Em particular, esse S é um gerador de W. Então, o subespaço gerado por S também é W. Opa, conseguimos então a igualdade que a gente estava procurando. Tá? Então, acabou. Então, a proposição anterior nos ajudou a estabelecer um fato bem interessante. No mundo de dimensão finita,
Se você tem um subespaço cuja dimensão já é a dimensão total, então esse não tem como, esse subespaço tem que ser o espaço todo. E aí, para a gente achar um contra-exemplo disso em dimensão infinita, a gente pode aproveitar esse exemplo que a gente fez aqui. Ó. Deixa eu abrir um espacinho aqui, porque essa parte de baixo a gente não vai usar, não. Só para não ter que escrever tudo de novo, vou escrever de verde aqui a continuação. Ó. A gente pode pegar aqui o W como sendo o subespaço gerado por B. Certo? O B aqui é quem? É o subespaço gerado por E2, E3, E4 e por aí vai. Certo? Eu excluí o E1 da jogada. Então, por exemplo, isso daqui é um subespaço vetorial de V, claro, do V igual a esse conjunto de sequências, soma direta do R com ele mesmo, na cardinalidade dos naturais, e a dimensão do W sobre K vai ser o quê? Ó? Isso é a cardinalidade da base B, que nós já vimos que é a cardinalidade dos naturais, que também é a cardinalidade desse espaço, esse V específico aqui, certo? Porém, o W está contido propriamente em V, pois o E1 pertence ao V, mas o E1 não pertence ao W. O E1 não está no subespaço gerado por esses caras, né? Olha aqui. A gente já tinha até discutido isso anteriormente. Então aqui, ó, em espaço de dimensão infinita, pode acontecer de você ter um subespaço próprio com a mesma dimensão. Pode acontecer. Então, essa boa consequência que nós coletamos no último resultado é só mesmo para a dimensão finita, nem adianta tentar generalizar isso para espaços quaisquer que não vai rolar. E aí agora nessa proposição a gente consegue fazer um link entre o conceito de base do Kn, né, do espaço vetorial de dimensão finita mais importante que tem, que é o K cartesiano com ele mesmo n vezes. A gente vai ver depois que qualquer espaço vetorial de dimensão finita é parecido com um desses, não vou estragar aqui a surpresa. E aí uma maneira matricial de você verificar se você tem uma base do Kn é você verificar se quando eu organizo esses elementos em termos de colunas numa matriz, se o resultado disso é uma matriz invertível. Tá? Então isso é um critério bem interessante, bem legal e importante para você verificar se o n, se dadas n uplas do Kn, se isso resulta numa base de Kn. Então é um critério matricial que agora a gente linka com as coisas que nós fizemos anteriormente. Aqui eu vou tentar fazer uma sequência de equivalências, tá? Para a gente provar isso. Então, observe o seguinte, ó. Dizer que isso daqui é uma base, V1 até Vn, é uma K-base de Kn, isso é equivalente, como a dimensão do Kn é n, né? A gente já sabe disso. Lembra que a dimensão, no geral, né, a dimensão sobre K de um espaço desse tipo aqui, ó, é a cardinalidade do conjunto de índices. O Kn é precisamente quando você pega o I igual a 1 até n, certo? Então, isso daqui vai nos dar que a dimensão do Kn sobre o K é precisamente o n. Então, como esse conjunto tem n elementos e n é a dimensão do Kn como K espaço vetorial, isso é equivalente a dizer que isso daqui é um conjunto gerador. Aqui essa abordagem aqui fica mais fácil para estabelecer a sequência de equivalência para não ter que provar a ida, depois a volta. Aí dizer que isso aqui é um conjunto gerador, pessoal, é dizer isso daqui, ó. A equação x1 v1 até xn vn igual a b possui solução para todo b em Kn. O que eu estou querendo dizer que essa equação possui uma solução? Eu estou querendo dizer que para todo b em Kn, b pode ser escrito como uma combinação linear de, de v1 até vn. Esse x1 até xn são incógnitas que ajudam só a posicionar os termos de uma equação, de modo que dizer que isso aqui tem uma solução é dizer que existem alfa 1 até alfa n, de modo que essa igualdade é satisfeita, e portanto B vai ser uma combinação linear de V1 até Vn. Certo? Só que a gente pode reescrever isso daqui, ó, de maneira matricial. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, ó. V1 até Vn multiplicado por essa matriz de incógnitas, x1 até xn, C igual a B, para todo. Então isso aqui admite, esse sistema linear, né, agora admite solução
Isso é equivalente a dizer que esse sistema linear admite solução para todo B pertencente ao Kn. Certo? Só que isso daqui é equivalente ao quê? Nós já vimos que uma matriz é invertível, se você quiser chamar essa matriz aqui de A, uma matriz A é invertível se somente se AX igual a B admite solução para todo B. Tá? Então isso daqui é dizer exatamente que essa matriz aqui é invertível. Um dos critérios que nós provamos diz exatamente isso. Tá? Então bem tranquilo. Bem tranquilo, e o bom agora é que a gente tem um critério matricial para saber se dados uma quantidade n de elementos no Kn, se isso forma uma base do Kn. Por exemplo, o exemplo principal que a gente usa, que a gente aplica no Rn, né? Então, para você saber que n vetores no Rn formam uma base do Rn, basta você dispor esses vetores em colunas, formar uma matriz n por n e verificar se essa matriz é invertível ou não. Tá? E aí, digamos, nós temos uma maneira de fazer isso que é via escalonamento. Né? Então, é uma maneira rápida de verificar se uma matriz... Rápida assim, né? Factível de verificar se uma matriz é invertível ou não. Tá? Então, o resultado está demonstrado. E aí a gente chega numa das principais vantagens de trabalhar num espaço de dimensão finita, que é a noção de um sistema de coordenadas que cada base insere no ambiente, no espaço vetorial onde você está trabalhando. Então vamos pegar aqui um espaço qualquer, com dimensão n, e já que ele tem dimensão n, é porque ele tem bases com n elementos. Eu vou fixar uma base. Tá? Então seja B uma base de V. Aí nós já vimos que essa função aqui é uma abjeção. Já que a base tem n elementos, então a gente tem uma abjeção dessa forma aqui, ó, Kn em V, que pega... Aqui como é finito, eu posso denotar a sequência já como α1 até αn, né? Fica mais confortável. Aqui α1 V1 até αn Vn. Certo? Então, já que isso aqui é uma abjeção, em particular qualquer vetor em V é escrito de uma maneira única na forma α1 V1 até αn Vn, onde esses alfas estão em K. Certo? Então, para cada V em V, existe um único α1 até αn, pertencente ao Kn, tal que o V é igual a α1 V1 até αn Vn. Certo? E aí, esse vetor aqui é o que a gente chama de vetor de coordenadas de V na base B. Claro que depende dessa base. Tá? Então, isso daqui, ó, a gente define uma notaçãozinha, ó, V, uma notação vetorial assim. Opa, aqui são os alfas, são as coordenadas. É chamado vetor de coordenadas de V na base B. Na base B, tá? E tem digamos, a escrita matricial, que é mais confortável na hora de fazer algumas contas. Isso daqui, se a gente denotar ao invés de como um vetor em Kn, como uma matriz, α1 até αn, aqui, ó, as matrizes n por 1 sobre k, isso aqui é chamado matriz de coordenadas de V em relação à base B. Certo, pessoal? Então, observe que a gente estende a nossa noção de coordenadas. Isso é interessante porque, ó, se a gente olhar para alguns exemplos, isso realmente está generalizando a noção de coordenadas que a gente tinha. Né? Se você for para o Rn, por exemplo, se você considerar o Rn com a base canônica, B igual a E1 até o En, se você pega um vetor da forma A1 até AN, por exemplo, o que você está dizendo? Por que você está falando que A1 até AN são as coordenadas de V? Né? Porque você usa esses números para localizar você usa esses números para localizar o ponto lá no Rn. Por exemplo, se aqui fosse o R3 ou o R2, né, aí você consegue fazer isso de maneira geométrica, né, você consegue visualizar o que está acontecendo. Mas observe que nessa base, essa noção de coordenadas que a gente tinha do Rn são precisamente as coordenadas do vetor na base canônica. Tá? Isso daqui é precisamente o A1E1 até o AN-EN. Então, essa noção de coordenadas que a gente tinha antes, ela consegue ser capturada por essa nova, não nova, mas uma noção mais abrangente de coordenadas em relação a uma base. Essas coordenadas aqui, digamos, as usuais do Rn, são as coordenadas na base canônica.
Tá? E é claro que eu peguei o Rn aqui só porque é um exemplo mais próximo do que a gente trabalha. Pelo menos num primeiro momento. Mas isso daqui vale para qualquer corpo. Vale para qualquer corpo. Tá? Então, essa noção de coordenadas que cada base introduz, ela é muito importante. Um outro detalhe aqui também é que se a gente olhar para a matriz de coordenadas de cada vetor da própria base, é claro que isso daqui vai acontecer. Ó. Note que se eu pegar a matriz de coordenadas do próprio VI em relação a B, o VI aqui é um dos componentes da base. Então, o VI pode ser escrito como em relação à base V1 até Vn? Isso aqui é 0 V1 até... No VI tem 1 e no resto 0, certo? Então, o que vai acontecer, por definição? Eu vou ter essa matriz aqui, ó, 0, aí na iésima coordenada eu tenho 1 e no resto 0. Só que isso aqui na iésima coordenada, né? Iésima entrada. Só que isso daqui é precisamente a matriz canônica EI. A matriz canônica EI. Então, a matriz de coordenadas do vetor VI em relação à base que o VI é um dos componentes é exatamente o EI. Tá? Isso aqui para todo I. De 1 até N. De 1 até N. Então, isso introduz um sistema de coordenadas. Certo? Se você está num ambiente onde você tem uma base canônica, em geral você vai trabalhar com relação a essa base canônica, mas por várias razões é interessante que a gente trabalhe em mais de um sistema de coordenadas, especialmente no ponto de vista físico. Quando você fala de referencial, e aí a teoria da relatividade trouxe muita coisa à tona nesse sentido, porque para você analisar o comportamento de um fenômeno, você precisa fixar um sistema de coordenadas para conseguir ler aquele fenômeno em relação a esse sistema de coordenadas. Só que muitas vezes você quer que alguns comportamentos físicos sejam invariantes com relação ao sistema de coordenadas que você está utilizando. Certo? Você quer enxergar em equações que são simétricas ou que tenham a mesma estética quando você passa de um sistema para o outro. Tá? Muitas vezes isso é necessário. A teoria da relatividade diz que a gente não tem um sistema referencial, dentre outras coisas. Né? Uma das coisas que ela faz é que a gente não tem um sistema referencial absoluto. Então qualquer coisa que a gente vai estudar a respeito de algo físico, a gente precisa fixar um sistema referencial, um sistema de referências, né? Um referencial de coordenadas. E aí não tem um preferido para isso, é meio arbitrário. Como não tem um absoluto, você precisa saber, ó, com esse referencial acontece isso, mas e se eu trocar o referencial? O que vai acontecer? Será que eu vou ter algo que é invariante, um comportamento que é invariante por mudança de referencial ou não? Então a gente também tem que saber fazer as mudanças de um referencial para outro. Então você tem que saber sair de uma base para outra. Basicamente é isso que a gente está fazendo. É isso que é preciso ser feito. E aí a gente tem que saber o que fazer quando eu tenho duas bases. Se eu tenho um sistema referencial e eu quero sair, e aí desse sistema referencial eu quero ir para o outro. Como que as coordenadas vão ser mudadas? Porque as coordenadas podem ser mudadas e vão ser mudadas. Né? Então é preciso saber fazer isso direitinho. E aí, a noção de mudança de base ela é primordial nesse sentido. Do ponto de vista matemático, ela é importantíssima, a gente precisa muito. E do ponto de vista físico, então, ela é fundamental. Especialmente para teorias que são relativísticas, que partem de um pressuposto que não existe um sistema de referencial absoluto. Então, qualquer coisa que a gente vai analisar, a gente precisa fixar um sistema de referências para poder falar em relação a esse sistema de referências. E quando eu mudo o sistema, eu tenho que saber o que muda junto com esse sistema, né? Com a mudança desse sistema ou dessa base, matematicamente falando. Mas antes de falar especialmente como mudar bases, né? Como sair de uma base para outra, na última proposição, a gente viu um critério matricial e que também envolvia sistemas lineares, né, porque essas coisas agora estão totalmente interligadas, para saber quando que um dado conjunto com n vetores no Kn é uma base. Agora, tem um outro problema. Como é que, beleza, sabendo que uma certa quantidade de elementos, n elementos em Kn é uma base, quando eu pego um vetor arbitrário, como eu encontro as coordenadas desse vetor? Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, a gente, dado um vetor em Kn, se eu fixo uma base, eu sei que existe uma combinação linear dessa base que vai dar esse vetor arbitrário que eu peguei no início. Mas eu sei que existe. Mas como é que eu faço para encontrar, para colocar a mão na massa?
quando você pegar um exemplo específico, qual é a maneira que você vai ter que atuar para encontrar explicitamente esses coeficientes, né? Essas coordenadas, digamos assim. Então vamos nos propor esse problema agora. Então seja B de V1 até Vn uma K-base de Kn. Então se você quiser pensar aqui no caso real, para ter em mente, a gente tem N vetores em Rn e quer encontrar, a partir de um vetor dado, os coeficientes desse vetor com relação a essa base. Então, dado B de V1 até Vn, uma K-base do Kn, e eu vou pegar um vetor aqui qualquer, no Kn, pergunta, como encontrar essa matriz aqui? É isso que a gente quer encontrar. Certo? A gente quer um método para encontrar isso. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que essa matriz pode ser escrita assim, né? Alfa 1 até alfa n, onde esses alfas são dados exatamente satisfazendo essa equação. Alfa n Vn, certo? Aí o que vai acontecer? Quando eu digo isso, o que a gente está olhando, na verdade, é para uma equação matricial, se vocês quiserem. Tá? Logo, olha só o que vai acontecer. Ó. O lado direito dessa igualdade é o resultado do produto dessa matriz com essa matriz. Certo? E isso daqui resulta no vetor V. É claro que você pode colocar ele em termos de colunas aqui, né? Se você quiser. Coloca o vetor V assim em coluna. Certo? Então, olha só. Encontrar a matriz de V em relação a B é encontrar o conjunto, a única solução desse sistema linear aqui. Ó. Isso daqui é precisamente isso daqui. Então, olha só. Se a gente chamar a matriz A da matriz formada por esses vetores, V1 até Vn, como colunas, primeiro, isso aqui é invertível, né? É invertível pela proposição que nós vimos hoje, já que o V1 até Vn é uma base do Kn, eu estou partindo desse pressuposto. E aí, esse vetor aqui, ó, já que essa matriz é invertível, então qualquer sistema associado a essa matriz, como matriz de coeficientes, tem uma única solução. Né? Então, essa matriz de coordenadas é a única solução do sistema AX igual a V. Então, isso que nós acabamos de fazer aqui apresenta um método explícito, né? Não é uma fórmula, mas o algoritmo ele é explícito para poder encontrar essa matriz de coordenadas. Ou seja, para você encontrar as coordenadas do vetor V em relação a uma base dada. O que você vai fazer na prática? Bom, a base em geral você vai conhecer, né? Se você já sabe qual é a base, se você já tem explicitamente qual é a base, essa parte que você tem. Então essa matriz você conhece completamente, certo? O vetor V também em geral é dado. O que você quer encontrar são os coeficientes. É esse que é o problema, encontrar esses coeficientes. Então você quer encontrar isso daqui, ó. É isso que você quer encontrar. Agora, como é que você encontra isso explicitamente? Pelo que nós vimos aqui, ó, é resolvendo essa equação. Esse sistema de equações. Certo? E aí, como o A é dado, esse A é conhecido e o V é conhecido, você vai, para resolver esse sistema linear, o que você vai fazer? Vai colocar aqui a matriz aumentada do sistema linear, colocar o vetor V aqui, certo? E resolver esse sistema. Então você vai escalonar isso daqui até chegar já que isso daqui é invertível, depois que você escalonar aqui, ó, depois que você escalonar e chegar na identidade aqui você vai ter exatamente o que você está procurando. Porque é esse vetor coluna aqui que é a solução do sistema, já que ele é n por n, né? A matriz dos coeficientes é invertível. Então é isso que você vai fazer. Então, assim, você poderia reclamar, poxa, professor, você não deu nenhum exemplo. O que eu fiz com vocês aqui é dar todos os exemplos ao mesmo tempo. É só isso, tá? Então, o trabalho a mais que você vai ter para calcular isso num exemplo específico, explícito, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que você vai olhar para essa matriz, olhar para o vetor coluna, para o V, que você quer encontrar as coordenadas em relação a B, escalonar até chegar numa matriz nesse formato. Quando aqui for a identidade, aqui você chegou exatamente
nas coordenadas de V em relação a B. Tudo bem? Então vamos ver agora como que a gente faz para definir uma matriz mudança de base, que a gente vai ver que isso vai ser bastante útil para a gente poder passar de uma base para outra. Então, a gente está num espaço vetorial de dimensão finita, ou seja, V, um espaço vetorial com a dimensão de V igual a N. E aí eu vou pegar duas bases, né? E B de V1 até Vn, e B', V'1 até Vn', duas K-bases de V. A ideia da matriz mudança de base é que, na verdade, para você passar, é porque assim, o problema é o seguinte, ó. Eu vou lançar o problema aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês por que é interessante conhecer essa matriz para poder resolver esse problema. Vamos supor que você tem um vetor V em B, certo? Vamos sempre encarar a base B como sendo a base velha, a base que eu estou trabalhando, e a B' é a nova base. Eu quero passar desse sistema de coordenadas definido por B e para o novo sistema de coordenadas que é o B'. Então a ideia é o seguinte, ó, qual é o problema? Vamos supor que você conheça as coordenadas do V em relação a B. Isso é o que você tem. Então isso aqui a gente supõe que você conhece. Aí a pergunta: como a partir de conhecer esse vetor, a gente pode conhecer esse daqui, ó? Esse é o problema. Se a gente conhece as coordenadas de V em relação a B, como usar isso ao meu favor para, a partir disso, conhecer as novas coordenadas de V em relação ao B'? Porque, eventualmente, isso vai mudar. Não vão ficar as mesmas coordenadas. Então, esse é o problema. O que nós vamos ver aqui é que se a gente conhece como cada vetor da base B se escreve em termos da base B', então, usando isso, a gente vai conhecer as coordenadas de qualquer vetor V em relação a B' em termos das coordenadas de V em relação a B. E das coordenadas de cada um desses caras em relação a B'. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, olha, se eu conheço as coordenadas de cada vetor da base B em relação a B' e conheço isso, então eu conheço isso. E aí eu vou mostrar para vocês como obter isso. Tá? E aí, cada vetor coluna desse, cada matriz de coordenadas dessa, como é uma matriz n por 1, a gente pode organizar isso numa matriz. Tá? Então a gente vai definir a matriz de mudança de base assim, ó. Defina P de B para B', quer dizer, eu estou saindo da base B para a base B', como sendo essa matriz aqui, ó. Na primeira coluna eu tenho a matriz de V1 em relação a B', ou seja, como que V1 se escreve na base nova. Na segunda coluna eu coloco o segundo vetor e por aí vai. É claro que eu estou ordenando a base aqui já, né? A gente tem que fixar uma ordenação, senão essa matriz muda. Então aqui eu estou trabalhando com o que a gente chama de bases ordenadas. Se você troca a ordem aqui, troca a matriz também. Então a gente vai fixar duas bases ordenadas. Eu acho que é bom escrever isso. Então sejam duas K-bases ordenadas de V. Quer dizer que eu vou distinguir se eu trocar a ordem. Como conjunto como conjunto é a mesma coisa, mas como base ordenada muda. Então aqui na última coluna eu coloco as coordenadas do Vn com relação à nova base. Então essa matriz aqui, ó, é chamada matriz de mudança de base de B para B'. Aqui essa ordem que é importante só porque a gente está querendo dizer o seguinte, olha, eu estava na base B, agora eu estou indo para a base B'. É basicamente isso. Tá? Então mudança de base de B para B'. Então isso aqui reúne algumas informações que vão ajudar a gente a resolver esse problema geral. Tá? E aí a gente faz isso na próxima proposição. Na próxima proposição, já que nós definimos o que é a matriz mudança de base, a gente vai mostrar então que, dado um espaço vetorial qualquer de dimensão n, e duas bases, B de V1 até Vn, mesma notação anterior, tá? E B' de V'1 até Vn', duas K-bases de V. Aqui eu fiz uma gambiarrinha porque saiu assim, ó, saiu VB assim, e não é, né? Aqui a gente está querendo dizer que é as coordenadas de V com relação à base B. E aí o que a gente vai mostrar é o seguinte, ó, dado um vetor V em V, se você conhece as coordenadas desse vetor na base velha e conhece a matriz mudança de base, então basta você efetuar
o produto dessa matriz de mudança de base vezes isso, que você vai conhecer explicitamente quais serão as coordenadas de V na nova base. Então essa equação aqui é fantástica. Ela é fundamental. Certo? E também nós vamos mostrar um fato fantástico de que a matriz de mudança de base sempre é invertível. E mais, a inversa da matriz de mudança de base de B para B' é a matriz de mudança de base de B' para B. Então isso é ótimo, é ótimo. Então para você trocar a base B para o B' em termos matriciais, tomar a inversa dessa matriz é você fazer o processo inverso. É você trocar a base B' por B e capturar a matriz que traz significado a isso. Então vamos lá, vamos provar o item A e depois o item B, né? Porque a vida é assim. Então, item A, vamos dar alguns nomes aos bois aqui, ó. Então, escreva... deixa eu pegar um V qualquer primeiro, que senão meu toque não deixa eu continuar. Então, seja V pertencente a V, qualquer. Aí eu vou dar alguns nomes aos bois aqui, ó. Então, escreva... Tentar fazer da forma mais limpa possível. Escreva V, a matriz de coordenadas de V com relação a B, é α1 até αn. E para ficar de modo sugestivo, eu vou definir a matriz de V com relação a B', as coordenadas vão ser α1' até αn'. Aí a gente vai precisar de usar a matriz de mudança de base, né? Então, para cada J de 1 até N, esses caras vão ter que entrar na jogada. Para cada J de 1 até N, denote a matriz de VJ em relação a B' como sendo A1J até ANJ. Certo? Que aí a matriz mudança de base vai ser, né, logo, o que vai acontecer? A matriz mudança de base tem exatamente esse termo geral aqui, ó. Já que ela é formada por essas colunas, V1, B' até VN, B'. Isso daqui então vai ser precisamente a matriz AIJ, certo? Você vai colocar essas colunas aqui nesse lugar e vai ter a matriz AIJ. Então tá, então olha só o que vai acontecer, ó. Se eu quero, a gente quer comparar, mostrar que cada coordenada dessa resulta desse produto, né? Então vamos lá, eu sei disso daqui, ó, assim. Vamos lá, V é α1 V1 mais αn Vn. Só que eu quero reescrever isso na base B', para ver quais coordenadas que vão ficar. Certo? Eu já sei que isso daqui, por exemplo, é α' 1 V1 até αn' Vn. Então eu quero comparar essas coordenadas e ver que elas são iguais. Aqui, ó, o α1, ele é o quê? Aqui está α1 V1, um V1, melhor dizendo, ele é o quê? O V1, ele é essa soma aqui, ó, de 1 até N, do A11V1' até o AN1V1', certo? Já que isso daqui são as coordenadas do V1 na base B'. Então aqui vai ficar o AI1VI' até αn, que é o somatório de 1 até N, do A e N V' aí. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Já que a gente quer descobrir as coordenadas em relação à base V', né? Os V'inhas, então é só colocar cada V' em evidência. Aqui, por exemplo, vai ficar como? A11 α1 até A1N αn, isso aqui multiplicado pelo V'1 até chegar. É só colocar cada V' em evidência, né? E ver qual é o coeficiente que resta. A coordenada que resta. Até o AN1, somando as últimas parcelas, α1 até ANN, αn, V'N. Então essas são as coordenadas, certo? Então isso aqui implica que as coordenadas de V com relação à base B' é precisamente isso daqui, ó. A11 α1 até A1N αn. E aí chegar até o final aqui, AN1 α1 até ANN αn. Só que isso daqui é precisamente o produto dessas duas matrizes. A matriz A e J, que é a matriz P de B para B', multiplicado por essa matriz aqui, ó, α1 até αn. Só que essa matriz aqui
Então aqui eu repito a mudança de base. E aqui é precisamente a matriz de V em relação a B. Então fechou, tá? Fechou a demonstração do item A. Aqui para o item B, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o produto dessas duas matrizes aqui, ó. Já que eu quero mostrar aqui uma ao invés da outra, se a gente multiplicar as duas e dar a identidade, acabou, né? São matrizes quadradas. Então o que é isso daqui, ó? Isso daqui é a matriz de B com relação a B' multiplicado por essa, ó. Aqui eu vou olhar para a matriz de B' para B. Então eu vou no primeiro elemento de B', que é o V1', tudo bem? E vou olhar para a matriz disso com relação a B, que eu estou fazendo a mudança do B' para o B. Então eu vou pegar o primeiro elemento de B' e olhar para a matriz de coordenadas em relação à base 9. Vou fazer isso em todas as coordenadas com todos os vetores da base B'. V', B. Certo? Ótimo. Aí a gente já sabe que quando eu multiplico matrizes dessa forma, isso é a mesma coisa que essa matriz aqui, ó. Vou pegar a matriz PB', PBB' e multiplico pelo vetor V'1B, certo? Aí isso vai até o final aqui, ó, PBB' e multiplico pelo V', N em relação à base B. E agora a gente usa o item A. Nossa, aqui ficou meio atravessado, né? Deixa eu fechar com outra cor aqui. Agora a gente usa o item A. Ó. O item A, a gente pode usar essa igualdade para todo V, né? Em particular para os V'. Tem o menor problema. Então, pelo item A, essa primeira coluna aqui é o que? A matriz de mudança de base de B para o B' multiplicado por um vetor por uma matriz desse tipo. É só você tomar o V como V'1. Vai ser a matriz do V'1 com relação à nova base, B'. E a gente vai fazendo isso até chegar no final. Vn', B'. Só que os V' são os componentes dos B'. Então, por uma observação que nós já fizemos hoje, a matriz de V1' com relação à base B' é o E1. Isso é o E1. Né? V1' é 1 vezes V1' mais 0 no resto. Certo? Isso vai acontecendo em cada coluna. E1 até N. Opa! Olha quem apareceu aqui, ó. A matriz de identidade. Matriz de identidade. Então, se esse produto é identidade, isso implica que essa matriz é invertível. As duas são, né? É invertível. E a inversa dela é precisamente a outra matriz ali que o produto tá dando, com ela está dando a identidade. Que por acaso é a troca da base B' por B. Tudo bem? Muito bonitinho, né? Isso prova então que a matriz de mudança de base ela já nasce invertível de fábrica, direitinho do hospital invertível. Eu tinha esquecido de colocar aqui o resultado, mas acho que vale a pena a gente provar esse item C também, que é uma certa transitividade na mudança de bases. Se você tiver uma terceira base que B duas linhas, então se você trocar de B para B duas linhas é a mesma coisa que você trocar de B para B' primeiro e depois multiplicar pela troca de B' para B duas linhas. Então é uma conta rápida que a gente faz, esse item C, mas que é válido para a gente poder estabelecer mais algumas coisas legais, que é o seguinte, é só verificar, né? Note que eu vou multiplicar então a matriz de mudança de B' para B duas linhas com a matriz de mudança de B para B', e a gente vai verificar que isso é de B para B duas linhas. Então isso daqui é matriz de mudança de base de B' para B duas linhas, multiplicado por essa matriz aqui, ó. V1 na base B' até Vn na base B'. Isso. Aí aqui a gente está cansado de usar esse resultado já, né? Isso aqui agora eu vou multiplicar essa matriz em cada coluna. E aí agora pelo item A, quando eu multiplico a mudança de base de B' para B duas linhas nessa matriz de coordenadas em relação ao B', troca para a matriz de coordenadas em relação a B duas linhas, né? Então pelo item A, isso aqui vai ficar a matriz de V1 com relação a B duas linhas. Isso em cada coluna até chegar na última, a matriz de Vn com relação a B duas linhas. E isso aqui, por definição, é a matriz de mudança de base de B para B duas linhas. Tá? Então vale essa transitividade aí também, que é bem interessante. Eu tinha esquecido, mas eu acho que vale a pena a gente salientar aqui, porque ajuda a gente a passar. Às vezes, se você quiser passar de uma base para outra, se você acha uma intermediária que pode te ajudar, onde é mais fácil, então você pode usar essa intermediária como um auxílio, que é o que a gente vai fazer agora.
Então agora a gente vai discutir um método para obter a matriz mudança de base, já que se a gente conhece uma matriz mudança de base, a gente viu pela proposição anterior que a gente vai conseguir passar de um sistema de coordenadas para o outro sem muita dificuldade. Então assim, o problema que está posto aqui é o seguinte, ó. Temos um espaço vetorial de dimensão n, acho que eu esqueci de escrever isso, né? D dimensão n. E B e B', duas K-bases de V. Esqueci também de escrever. Duas K-bases de V. Certo? O problema, antes de continuar, o nosso problema é isso aqui, ó. Como encontrar a matriz de mudança de base? Como encontrar essa matriz? Aí eu vou discutir um método com vocês aqui, ó, que depende de nós conhecermos uma base de V, onde nessa base eu já sei as coordenadas tanto dos V's quanto dos V'ins em relação a essa base C. No exemplo clássico que vocês vão aplicar isso, é o espaço em que o V é o Kn, ou o Rn, por exemplo, o Rn, e C é a base canônica do Rn, ou do Kn. Porque na base canônica, nesses espaços da forma Kn, quando você elenca o vetor em termos de coordenadas, ele já está nas coordenadas em relação à base canônica. Então, ao elencar vetores no Rn, por exemplo, quando você elenca esses caras de maneira explícita, você já está de maneira explícita elencando as coordenadas com relação à base canônica. Então, essa base C aqui, ó, a gente está assumindo, é claro que isso aqui é filosófico, né? Mas a ideia é que essa matriz de mudança de base de B para o C e a de B' para C são conhecidas. São conhecidas, ou seja, você conhece as coordenadas dos vetores de B em relação à base C e as coordenadas dos vetores de B' em relação à base C. A gente quer, a partir de conhecer essas duas matrizes, como conhecer essa? Como conhecer essa? Certo? Bom, a gente sabe que dá para relacionar essas matrizes usando o item C do que nós vimos agora. Nós já vimos, por exemplo, essa matriz aqui, ó, a matriz de mudança de base de B para B' pode ser vista como a matriz de mudança de base, por exemplo, de B para C, vezes a matriz de mudança de base de C para B'. Certo? E aí a ideia é tentar usar essa igualdade e o escalonamento para poder, a partir de trabalhar com essas matrizes, encontrar um método para obter a matriz de B para B', que é o nosso grande problema aqui. Daí olha só o que vai acontecer, ó. Se eu multiplicar pelo inverso dela do lado esquerdo, a gente vai obter isso daqui, ó. Logo, o P inverso dessa matriz, a inversa, né? Vezes a matriz de B para B', isso resulta na matriz de B para C. Certo? Só que o inverso dessa matriz é a matriz de B' para C. B' para C. Certo? Ótimo. Aí o que vai acontecer? Essa matriz aqui ela é invertível, porque ela é uma matriz de mudança de base. Então, como essa matriz aqui é invertível, então existem E1 até o R matrizes elementares. Esse método é muito bonito. Tais que quando eu multiplicar essa matriz aqui, que é invertível, por essas matrizes elementares, isso vai chegar... Opa, faltou a matriz aqui, né? P de B' para C. Isso. B' para C. Isso daqui resulta na identidade. Eu escalonei a matriz. Cheguei na forma reduzida, que é a identidade, porque ela é invertível. Então, assim, se a gente pega essa igualdade aqui agora e multiplica por essas matrizes elementares, o que a gente vai obter? Quando eu pego ER, E1, multiplico por essa coisa que está aqui, ó, vezes a matriz de B para B', que é o que eu quero encontrar um método para explicitá-la, isso daqui vai resultar o quê? Eu multipliquei por essas matrizes elementares em ambos os lados. Então vai ficar essas mesmas operações aplicadas nessa matriz aqui, ó. Só que isso daqui é a identidade. Isso daqui é a identidade, está aqui em cima. Então o que restou é isso daqui, ó. A matriz de mudança de base de B para B', ela pode ser obtida aplicando essas operações elementares na matriz de mudança de base de B para C, que a gente está supondo que é conhecido, digamos assim. Então esse método revela o seguinte: como é que você faz para descobrir
a matriz mudança de base? Você pode operar dessa forma, ó. A gente está partindo do princípio que essas duas matrizes aqui são conhecidas, né? A matriz de B para C, já que ela é conhecida, você vai colocar ela aqui então, ó. Já que você conhece as coordenadas dos vetores de B em relação a C, você coloca essa matriz aqui nesse lado. E aqui desse outro, você coloca a outra matriz que você conhece, que é de B' para C. O que esse resultado está dizendo, que essas duas igualdades aqui, ó, essa igualdade junto com essa estão dizendo, é o seguinte: se você aplicar operações elementares nessa matriz aqui, ó, até chegar na identidade, quando eu aplico essas mesmas operações elementares nessa matriz aqui, eu chego na matriz mudança de base. Tá? Então, depois de aplicar as operações elementares aqui, ó, E1 até R, multiplicar bonitinho, o que você vai encontrar aqui do outro lado? Desse lado de cá, ao aplicar as operações elementares, você chega na identidade, e aí, ao chegar na identidade aqui, desse outro lado você chega na matriz mudança de base, que é o que você quer. Tudo bem? Então, um método lindo, que usa escalonamento também, para poder encontrar a matriz mudança de base. Então, repetindo, o que você vai fazer? Se você quer obter essa matriz mudança de base e conhece essas duas, observe que conhecer essa de B' para C não implica que você conhece essa rápido, porque para encontrar a inversa você tem que, na verdade, o quê? Você precisa escalonar. Então, o bom desse método é que para calcular dessa forma, você teria que inverter essa matriz, então você teria que escalonar essa matriz, e de qualquer forma, né, para obter a inversa, e aí depois multiplicar por essa, que é conhecida. Então, para você evitar de escalonar, para depois multiplicar, você já faz tudo de uma vez aqui, ó, o processo de escalonamento. Só que você faz em cima daquilo que interessa para você explicitar a inversa. Então, ao pegar essa matriz de B' para C e escalonar, chegar na identidade, se você faz as mesmas operações na outra, de B para C, você encontra a matriz mudança de base que você queria. Tá, pessoal? Então isso revela um método bastante efetivo para calcular explicitamente a matriz mudança de base. Tá? E você pode reclamar de novo: poxa, mas você não fez um exemplo. Não, eu acabei de fazer todos os exemplos de uma vez aqui. Esse é o ponto. Por exemplo, se você, sei lá, tiver uma base lá no Rn, por exemplo. Se você tem duas bases no Rn, V1 até Vn e o B' de V1' até o Vn'. Então, o que você vai fazer? No caso em que você está no Rn. Que vale para o Kn também, mesma coisa. Mas só para ficar mais explícito aqui, ó. Aqui, a matriz de mudança de base de B para C, é só você pegar C como a base canônica. Base canônica. Que aí, os vetores coluna aqui em relação à base C, se confundem com o próprio vetor mesmo, né? Você vai colocar aqui o V1 até o Vn, desse lado, são as matrizes, que são os vetores que estão em B, e aqui do outro lado, você vai colocar os vetores V1' até o Vn'. Certo? O que você vai fazer? Você vai escalonar até aparecer a identidade aqui do lado direito. Quando aparecer a identidade aqui do lado direito, aqui do outro vai estar a mudança de base, de B para B'. Tá? E cuidado com a ordem que você pega, porque você corre o risco de encontrar a matriz de B' para B. Tá? Então tem que ser nessa ordem bonitinha aqui. Se você quer encontrar a matriz de B para B', você tem que escalonar para a nova base aqui ficar a identidade. Que aí do lado esquerdo, que vai estar relacionado com a velha base, aí aparece a mudança de base. Tá? Então só tem que ter cuidado com essa organização, senão você acaba encontrando a mudança. Se você quer encontrar de B para B', se você não toma cuidado, você acaba encontrando de B' para B. Uma é a inversa da outra, mas tem que ter cuidado, porque senão isso interfere nas contas que você vai fazer. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.